Muito bom dia, obrigado pela presença. E hoje a gente vai falar aí sobre uma função muito aguardada, muito pedida, que agora ficou pronta, que é um hub de pedidos. E o hub aqui, ele tem ele traz a característica, né, nesse nome de conectar vários canais de vendas, assim como um do universo de redes de computadores, né, onde a gente configura do hub ali, onde a gente conecta vários computadores. Aqui a ideia é conectar vários canais de venda ao sistema. E quando eu falo aqui de vários canais de venda, a gente está falando dos principais marketplaces do Brasil. Até então, a gente só tinha a integração com o iFood, e agora a principal melhoria é que a gente está conectado. A principal melhoria, assim, aparente, é que agora a gente está conectado também ao 99 Food, que é um outro marketplace aí que está investindo bastante para fazer frente ao iFood. Essa é a característica aparente. Mas por detrás dos panos, a gente tem uma enorme mudança, que não é só apenas a conexão com o 99, é toda uma plataforma muito robusta para que a gente possa crescer o sistema daqui para frente nessa linha de marketplaces e outras funcionalidades que vão vir a partir disso. Então, para agora, os principais benefícios é a conexão com o 99 Food, com o iFood e com o nosso próprio cardápio digital. E essa ferramenta, ela vai funcionar tanto no PDV Windows, quanto no PDV Mobile, quanto no navegador web. Então, esses dois aqui também são melhorias que a gente não tinha e agora já está disponível. Por exemplo, se a pessoa quiser usar essa função no navegador, ela vai conseguir. Se ela quiser usar no celular dela, também vai conseguir. E o PDV Mobile aqui, que é o Android, né? A gente não tinha nenhuma gestão de delivery nele. E aí, em breve, também a gente vai ter. Agora, indo para o PDV Windows, né, como é que a gente ativa isso no PDV Windows? É muito simples. Basta a gente vir aqui nos parâmetros, a gente tem um novo parâmetro aqui embaixo, chamado Novo Gestor de Pedidos. Basta a gente selecionar isso e só. Isso já vai funcionar, o cliente já vai ter acesso à nova tela de pedidos ali. Além disso, caso o cliente vá trabalhar com 99 Food, é interessante a gente cadastrar uma moeda para que os pagamentos da 99 Food sejam todos vinculados a essa moeda e o cliente, no final do expediente dele ali, conseguir saber quanto que ele vendeu lá na 99, né? Então, ativando esse parâmetro aqui, o cliente vai ter acesso a uma tela como essa. Essa aqui é a tela do novo hub de pedidos. É uma tela muito semelhante ao que a gente já tinha lá no PDV Windows. O layout é quase idêntico. E o que a gente tem aqui nessa tela, né? Do lado esquerdo é a lista de pedidos. Todos os pedidos aqui, cada um com seu status. No centro é o pedido da pessoa, né? Os produtos que a pessoa pediu. E à direita é os dados do cliente e os dados da entrega. Então, aqui é os dados do cliente, né? E aqui é os dados do endereço de entrega e do status que esse pedido está. Aqui em cima, a gente tem uma barra aqui de gestão, que eu posso buscar um pedido específico, eu posso habilitar aqui a confirmação automática, e aqui do lado direito, eu tenho qual loja que eu estou trabalhando. Aqui, no caso, foi esse Moinho em Casa. Já deixo aí meu agradecimento para o Thiago, que ele nos ajudou aí no piloto.
é uma revenda aqui de Taubaté, e ele implantou lá nesse cliente chamado Moinho em Casa, e, para minha surpresa, o cliente vende pra caramba no iFood, mas vende muito. Eu não sabia disso. Se eu soubesse, talvez até procuraria um outro mais humilde, mas a realidade é que o cliente vendia muito. E depois fiquei feliz também, porque o sistema rodou bem, teve alguns percalços ali que a gente foi corrigindo, o propósito do piloto, mas a gente fez um piloto aqui com 3 clientes, e um deles era esse, o que o Thiago trouxe, que o cara vendia na média aí de 80 pedidos dia. É muita coisa, é muita coisa. E o sistema rodou tranquilo lá. A gente teve só uns ajustes ali em relação à impressão, que estava faltando alguns campos, mas já corrigimos. E esse volume é extraordinário. É difícil ver clientes aí que tem essa quantidade de pedidos por dia. A gente teve outros dois clientes que participaram do piloto também, que um foi uma padaria e o outro é um outro restaurante, mas com uma quantidade de pedidos assim bem inferior. Então, foi uma surpresa grata, porque isso valida aí que o sistema essa nova ferramenta tá boa e já está com capacidade para atender clientes aí com bastante volume de pedido. Agora eu vou falar um pouquinho mais aqui da tela em si, né? Eu expliquei um pouco aqui essa interface aqui, ela é muito semelhante à que a gente já tinha no passado, e o que muda a maior mudança é quando a gente quer conectar várias lojas. E como é que a gente faz isso? Aqui, a gente tem uma aba chamada Lojas. Basta a gente selecionar essa aba e ele vai mostrar aqui do lado esquerdo todas as lojas que a gente tem conectada. E aqui no meu exemplo, eu estou com uma do 99 e uma do iFood. Para eu adicionar uma loja nova, eu vou clicar no botãozinho aqui embaixo, ó, adicionar loja. E aí, para cada parceiro, né, para cada marketplace, a gente tem um fluxo diferente. Então, aqui, eu trouxe 3 telinhas que vão exemplificar um pouco do processo de cada parceiro. No caso do Palas, o primeiro campo aqui, eu vou selecionar a parceira, eu vou selecionar a Palas, e aqui embaixo eu vou digitar o loja ID do cliente lá no nosso sistema de gestão. Então, é muito simples. Se o ID do cara lá é o 50, você vai colocar 50 aqui, clicar no conectar e pronto, já vai funcionar. Para o iFood, o fluxo é o mesmo que a gente já conhecia também no passado, onde o sistema gera um código aqui, aí você tem que pegar esse código e lá no portal do iFood inserir. Aí o iFood gera um código que você tem que copiar e trazer aqui para esse campo e clicar no conectar. Aí também vai trazer todas as lojas do iFood aqui para dentro do sistema. E o da 99 é um fluxo semelhante também. Aqui o sistema ele gera um link, está em verdinho aqui, que o cliente tem que clicar. Quando ele clica nesse link, ele vai para um portal da 99. Lá ele faz uma autorização e aí lá ele tem que copiar também o loja ID da 99. Aí ele copia, traz para cá e clica em sincronizar. É mais ou menos a mesma ideia aqui, mas tem suas particularidades. O suporte já está por dentro aqui do fluxo da 99, que é o fluxo novo. Acredito que a gente já está com o manual pronto também. E também eles conseguem ajudar vocês aí na conexão. Falando agora, eu esqueci de um detalhe aqui. Aqui na tela, né, a gente consegue uma melhoria que essa plataforma traz, que a gente consegue conectar várias lojas que estão em diferentes usuários. Então, por exemplo, vamos supor que o cara tem 2 contas no iFood. Ele tem 2 contas
com várias lojas dentro de cada conta, a gente consegue agora conectar as duas contas do iFood dele aqui nesse sistema. Ou se ele tiver mais lojas, também mais contas, consegue conectar quantas você quiser. Isso é uma melhoria que a gente não conseguia no passado. A mesma coisa vale para o 99 e para o Palace. Então, vamos supor, ele quer abrir vários cardápios digitais e todos esses pedidos vão cair na mesma cozinha. Geralmente um cenário de dark kitchen. A gente consegue conectar quantas lojas a gente quiser aqui, quantas contas de iFood, quantas contas de 99, e vai concentrar todos esses pedidos numa única ferramenta. Aqui também no canto inferior esquerdo, tem aqui um íconezinho do iFood. Ele é o iFood chama isso aqui de widget, que é uma ferramenta que o cliente consegue ter acesso ao chat, consegue ter acesso ao rastreamento do motoboy, e algumas funções mais avançadas do iFood. Então, ele também está presente aqui, a gente tinha isso lá no PDV Windows, aqui também tem. Então, basta o cliente clicar aqui, ele vai conseguir acessar essas outras funções. Beleza? E aqui no canto superior direito, tem um sininho. Caso ocorra qualquer erro na operação, caramba, o vizinho começou a usar uma furadeira aqui, gente. Melhorou. Caso comece a acontecer algum erro, ele vai sinalizar aqui nesse sino com um ícone vermelho, e se o erro persistir mais de 3 vezes o mesmo erro, ele vai abrir ali um pop-up ali avisando o cliente que está com algum erro. Mas até, por enquanto, aí no piloto, não teve nenhum caso desse tipo. Só para vocês ficarem cientes aí. Seguindo até aqui, alguma dúvida? O funcionamento dessa tela... Pode falar, Bruno. Paulo, é porque assim que eu entrei, você já estava na tela, tá? A minha dúvida é o seguinte, como eu perdi o início ali, essa parte vai rodar com o PDV Windows ou ele vai rodar independente, só na web? Pô, legal. Boa pergunta. Eu falei isso no início mesmo. Ele vai rodar nas 3 plataformas, Bruno. Ele vai rodar no PDV Windows, ele vai rodar no PDV Mobile e ele vai rodar também no navegador. Perfeito, então. Obrigado. Beleza. Fala aí, Isaías. Ele vai rodar simultaneamente ou apenas em uma dessas 3 plataformas? Cara, o vizinho tá arregaçando aqui na furadeira. Fala, deixa eu aumentar o volume aqui. Tá, ele vai rodar nas 3 plataformas, mas simultaneamente ou apenas uma por vez? Olha... Eu tô pensando aqui. Peraí. Você vai conseguir abrir mais de uma tela. E para visualização, cara, eu acredito que vai funcionar simultâneo. Não estou pensando em nenhum... Não é uma coisa que eu testei, não é uma coisa que eu imaginei, mas não estou pensando em nenhum efeito colateral que isso possa acontecer. Vai funcionar simultâneo. Se você quiser, sei lá, colocar uma tela lá na cozinha, por algum motivo, para o pessoal acompanhar, vai funcionar também. Certo, o cara levou um tablet na cozinha, tá lá, seja no PDV Mobile ou no web mesmo, com esse novo gestor, e lá no caixa também está configurado esse gestor. Se lá na cozinha ele clicar no confirmar ou no imprimir, vai funcionar, vai sair. Vai funcionar. Só uma coisa que de imediato, que eu imagino, é a impressão. Que isso aí possa gerar um problema, porque quando confirmar se os 2 equipamentos tiverem impressora, quando você vai imprimir nos 2.
entendeu? Então, isso pode virar um problema. Aí, mas se apenas um deles tiver impressora, aí você pode usar normalmente, só um vai ficar imprimindo. Certo, então, voltando ao cenário do tablet, se o cara tem um tablet na mão, sem impressora, ele fizer a confirmação de um pedido, esse pedido não vai imprimir em lugar nenhum. Ele vai ter que ir lá no caixa para ele mandar imprimir. Nesse cenário. Não, vai imprimir no caixa sim, quando o pedido chegar lá no caixa. Não quando ele confirmar. Quando chegar lá no caixa. Sim. Beleza. A ideia é a seguinte, a ideia, simplificando, o equipamento que tiver impressora, você pode ter várias telas idênticas e todas elas refletindo a mesma operação. Mas a ideia é que só um tenha impressora para você não ter a impressão duplicada, entendeu? Entendi, beleza. Mais alguma dúvida até aqui, pessoal? Precisará do PDV Windows também estar ligado quando usar o web ou eles ficam independentes? Pô, boa pergunta, o Lian. Não precisa do PDV necessariamente. Você precisa de alguém olhando essa tela. Basta, porque é essa tela aqui que vai fazer toda a jornada ali do pedido, né? Ela que fica monitorando os pedidos que estão sendo criados nas plataformas e no nosso cardápio digital. Então, tem que ter pelo menos uma tela dessa em funcionamento. Pode ser a do PDV, ou pode ser do navegador, pode ser do celular do cliente. Alguém tem que estar com essa tela em funcionamento. Beleza, maneiro. JMA, pode falar? Ô, Hugo, bom dia a todo mundo. Eu vou seguir ali no raciocínio do Isaías, beleza. Eu tenho um hub, tá? Eu tenho um hub onde eu conecto várias plataformas. Eu tenho um spool de impressão, ok. Independente onde eu fizer o aceite do pedido, ele não tem que obedecer às configurações de impressão de cada setor. Exemplo, beleza, o pedido veio pelo iFood, só que eu tenho o setor que fabrica o salgado, eu tenho o setor que fabrica o doce e tenho, sei lá, o mesmo pedido com setores diferentes. A partir do momento que eu fizer o aceite, independente do equipamento que eu fizer o aceite, essas impressões elas não vão obedecer que nem o spool de impressão, porque o pedido do motoboy sempre sai no caixa, ou sai numa impressora de setor dos motoboys, porque é para produção, ele vai seguir nas impressões de produção ou não. Ele sempre vai obedecer a mesma impressão. A mesma impressora que sai o pedido do motoboy, vai sair o pedido para ser despachado para cada setor de produção. Boa pergunta, JMA. E a resposta é sim, ele vai respeitar as impressoras de produção. Então, se você tem lá o setor de cozinha, o setor do bar, e, sei lá, pode ter outros setores, vai respeitar, vai sair lá no bar que é do bar, vai sair na cozinha que é da cozinha, e a via do motoboy, que sai o endereço ali com o espelho do pedido completo, vai sair no caixa também. Esse funcionamento, ele já existia, já funciona e continua idêntico. Perfeito, então, obrigado. Beleza? Mais uma dúvida, pessoal? Não, vou seguir aqui então. Aí eu falei aqui das vinculações das lojas, né? Cada parceiro aqui, cada canal de vendas, que pode ser o Palas, o iFood, o 99, que tem um fluxo diferente, mas é bem simples, cada um deles, e semelhantes também. E aí, como é que a gente acessa esse gestor de pedidos, né? Lá no caixa, não muda nada. Quando a gente habilita essa função, quando o cliente clicar naquele botãozinho lá de pedidos, que aqui no meu caso está escrito nenhum pedido pendente, quando ele clicar nesse botãozinho, ele já vai ele vai abrir essa tela aqui para o operador do caixa. Caso você queira acessar essa tela no navegador, a gente tem um botão aqui na nuvem. Aqui, então, dentro do menu aqui, publicar menu,
a gente tem aqui algumas funções do cardápio digital, que é o abrir e fechar loja. E a gente tem um botão extra aqui, acessar gestor de pedidos. Então, basta a gente clicar aqui, aí o sistema vai abrir uma guia nova. Vai abrir uma guia que é exatamente essa tela que vocês estão vendo aqui, para fazer a conexão das lojas ou para fazer a recepção dos pedidos. Então, é bem simples. No PDV já é natural aqui o botão que vocês conhecem, e aqui na nuvem tem esse botãozinho novo aqui nesse menu. Pode falar, Haiti. Bom dia, beleza? Essa aí seria a ideia, então, da pessoa que trabalha só com delivery menor ali, ela consegue usar aí o gestor de pedidos sem precisar instalar o Windows, por exemplo, sem instalar o PDV Windows. Isso, é possível, isso é um benefício real já. A pessoa é muito pequena, ela está começando e ela não quer, sei lá, nem tirar nota, não quer nada além de controlar os deliveries dela ali. Você consegue entregar daí essa ferramenta que é só no navegador e ela abrir a tela e funcionar todo no browser ali. Se eu habilitar o cardápio digital, então, lá no menu de revenda, ele já aparece isso daí já, ou tem um outro menu para habilitar? Não, só o cardápio digital. Aí uma dúvida, você mostrou aí, vamos supor, o cliente trabalha aí, mas ele quer colocar a loja dele no iFood, porque ele está começando agora, ele quer aparecer mais, né? No iFood, 99, mas aí ele vai ter que colocar o Windows para poder ir lá e marcar com as caixinhas, ou não? Pela nuvem também eu vou conseguir configurar para liberar um. Só de eu fazer aquele adicionar a loja funciona sem precisar ir no Windows. Boa pergunta. Nesse cenário, você não precisa do Windows. Ele consegue funcionar todo no navegador. Você vai habilitar lá a cardápio digital, você já vai ter acesso à nuvem, e quando você acessar aqui o gestor de pedidos, você vai estar nessa tela aqui, ó. E aí por aí eu já consigo habilitar as lojas. Exatamente. Toda a conexão de lojas, a conexão dos parceiros e lojas é feita aqui. Então, mudou de lugar. No passado, lá era no menu de integrações na nuvem, e agora não, passa a ser dentro do gestor de pedidos onde eu conecto as lojas. Mas nesse caso, eu não sei se, lógico, talvez você pense para frente, se eu habilitar a nuvem para ele também, que é o mesmo valor do Windows, por exemplo, e aí ele quiser emitir a nota fiscal pela nuvem lá, eu já não conseguiria fazer também, não sei precisar passar pelo Windows? Hoje não. Hoje isso não acontece, mas a gente está pensando a respeito disso. Não, show. Porque aí seria, tipo assim, né? Vai ser o mesmo custo do cardápio com o Windows hoje. Se eu colocar o cardápio e a nuvem, vai ser o mesmo custo para a gente aqui, mas aí vai acabar o Windows para o cliente, que não quer isso, né? Às vezes o cliente quer só emitir o cupomzinho, fazer ali, fez o delivery, mas quer emitir o cupom, porque ele é obrigado, aí ele consegue fazer isso. E a nuvem já está sendo ampliada com relatório, com essas coisas, então ele fica todo integrado ali junto ali. Sim, estou pensando a respeito disso. O cara que tem uma operação diferente, igual balança, essas coisas, aí tá no Windows, porque o Windows tem mais configuração, mais coisas, entendeu? Certo. Lino, pode falar. Ou um cliente que já está usando o sistema, então ele já está rodando já o cardápio já do Palace e já está conectado no iFood. Se ele acessar hoje a nuvem, aí vai ter esse botão verde aí de acessar o gestor, ele já pode fazer o monitoramento já dos pedidos por aí. Eu tive um cliente, por exemplo, o computador dele deu problema, e aí ele não conseguia acompanhar os pedidos do Palace, né, do cardápio do Palace. Ele falou, cara, onde que eu vou receber agora? E ele não conseguia nem pelo celular. Hoje ele já consegue fazer isso sem fazer nenhuma configuração, a não ser habilitar aquela configuração lá no retaguarda. Ele deixando aquilo habilitado, se der um problema, ele já está funcionando para ele, então. Cara, excelente ponto, Lino. O que a gente tem que fazer? Esse é um benefício direto aqui dessa nova ferramenta. Você, no momento que ela está em operação, deu um pau lá caiu um raio, queimou o PC do cara. Cenário catastrófico. Acho que é o próximo slide aqui. Os benefícios aqui dessa nova ferramenta, né? Ela funciona em todos os navegadores,
ela vai funcionar em smartphone, e para um cenário aqui de emergência, vamos supor, caiu a internet da loja, ou caiu um raio lá e queimou o PC, o cliente, ele vai perder venda. Porque os clientes vão fazer pedido, ele não vai aceitar, aí o iFood, ele é super rigoroso com isso, ele vai lá e fecha a loja do cliente, se o cliente recusa o pedido. Aí, no caso do Palas, ele também não vai conseguir aceitar os pedidos, o cliente vai ficar sem saber o que fazer e ele vai perder venda. No final das contas, é isso. E aí, nesse cenário, o cliente pode acessar esse botão aqui através do celular dele e ele vai lá e marca o confirmação automática e fica de olho no celular, entendeu? Ou num tablet, qualquer coisa. Qualquer coisa que tenha um navegador, ele consegue acessar o sistema e consegue ver os pedidos chegando. Por mais que, aí nesse cenário de emergência, né, você não vai conseguir imprimir. Você vai ter que anotar no papel e passar para a cozinha, você vai dar seu jeito lá. Mas você não vai perder venda. Então, então, respondendo a sua pergunta, sim, vai funcionar no celular, vai funcionar em qualquer lugar, e o cliente vai conseguir ver esses pedidos. Só que aí, chamar um ponto de atenção aqui. O que você precisa fazer para isso funcionar? A gente precisa migrar o cliente para essa ferramenta nova. Então, você tem que ir lá no PDV dele, porque 90% ele vai estar operando no PDV. Isso é só para uma situação de emergência. Então, lá no PDV, você tem que configurar, voltar todos os slides aqui, você tem que configurar aqui o novo gestor de pedidos, e depois, quando você acessar essa tela, você tem que fazer de novo aqui os vínculos das lojas dele. Então, vamos supor, se o cliente opera ali com o nosso cardápio com o iFood, como você citou, você tem que ir lá e conectar essas duas lojas, né, na nova ferramenta. Então, beleza, era exatamente isso. Eu queria saber se eu tinha que reconectar novamente para poder ele já começar a operar. Então, caso esses clientes que já usam, é prudente, então, já fazer essa atualização, que deve ser a última atualização, e já reconectar todo mundo, então, para poder se beneficiar dessa nova função. Exatamente. Beleza. E aí, já aproveita lá, já dá o gancho no cliente, se ele tiver 99, conecta o 99 dele aqui também. Beleza? Tem bastante gente como levantada aqui, deixa eu ver a ordem disso, como é que é. É a Ana agora. Ana, pode falar. Minha dúvida é, por exemplo, no cenário que o cliente usa a nova tela de receber pedidos, né? A impressão via Windows, por onde é que ocorre? Você já conseguiu tirar a dúvida em relação se ele acessar via tablet, né? Ele não vai ter como imprimir. E via navegador do Windows, como é que ocorre? Precisa ter algum aplicativo instalado para ser direcionada à impressão, ou depende do PDV? No PDV, ele vai funcionar com a impressora que tiver configurada lá no caixa, e no navegador, a gente não imprime ainda. Quando a gente abrir isso num celular, a gente não vai conseguir imprimir. Quando que a gente vai conseguir imprimir isso aqui? Deixa eu passar aqui para o próximo slide, olha, que é o que a gente vai fazer na sequência. Na sequência, a gente vai liberar essa mesma integração no PDV Mobile, que daí ele vai conseguir operar, por exemplo, num M10, num M11 da Elgin, ou nos hardwares da Sunny, ou até num tablet com impressora. E quando ele trabalha só no navegador, vamos supor, no cenário que o Lino questionou ali, o sistema ainda não consegue imprimir. É uma coisa que eu estou avaliando e a gente vai trabalhar nisso também, porque acho que vai ser
vai abrir mais portas para a gente. Mas daí, respondendo sua pergunta, quando o cliente estiver só no navegador, ele ainda não consegue imprimir. Beleza? Beleza, esclareceu minha dúvida. Ele vai funcionar aqui no navegador como uma tela ou um cenário de emergência onde o cliente não consegue ter acesso ao PDV mais. Isaías. Só para complementar, mas se nesse cenário ele está com o PDV Windows aberto, e ele clicar no imprimir no navegador, aí vai imprimir lá no PDV Windows. Não vai. Quando que ele vai imprimir esse cenário? Você está com duas telas, imagina o seguinte, uma só no navegador e outra lá no PDV. Certo. Ele só vai imprimir no PDV quando esse pedido chegar no PDV. Chegar primeiro. Automático lá. Isso, ele chegou, confirmou, aí o PDV vai imprimir automático. Vamos supor, é um cenário complexo aí que você está trazendo, mas vou tentar explicar de novo. Você está com duas telas, uma na cozinha e uma no caixa. E essa do caixa está dentro do PDV. Se a cozinha confirmar, vai imprimir no PDV. Certo. Não, beleza, essa era a dúvida. Beleza? A outra pergunta minha, acho que você já matou ela aí em partes, mas só para sanar, você falou que futuro isso vai para o PDV Mobile. Indo para o PDV Mobile, mata a dúvida do nosso outro amigo aí. Ele vai ser possível fazer a impressão de postal também, esses pedidos. Sim. E aí, tanto impressão do cupomzinho, do controlezinho, quanto as de produção, também pode sair tudo na mesma impressora. Pode. Aqui, essa melhoria aqui para o PDV Mobile, ela vai ser bem rápida. Acredito que para a semana que vem isso já vai estar funcionando. Porque todo o esforço foi feito aqui, foi um período longo, para criar essa plataforma nova, e agora essa melhoria para o PDV Mobile, ela vai ser bem rápida, acredito que para a semana que vem ela já vai estar funcionando. E aí isso aqui assim, extraordinário, que a gente passa a conseguir, num equipamento Android, né, ou até num tablet, ou nesses equipamentos que já vem com impressora, a gente consegue colocar dentro dele a gestão de delivery, que é receber o pedido dessas 3 plataformas, e quando entrar novas plataformas do futuro, vão cair todas aqui também no Android. E aqui a gente tem todas as funções, né? Também tem impressão setorizada, a gente tem emissão de cupom fiscal, então vai ser assim, vai abrir muitas portas para a gente atender mais clientes. Certo. A última dúvida. Hoje, a gente paga já para você uma licença sobre o PDV Mobile ou sobre o cardápio digital, tá? O uso desse novo hub de pedidos vai acrescentar mais algum tipo de custo? Boa pergunta. E a resposta é não. Ele já está incluso dentro das licenças que vocês ativam. Então, se você habilitar cardápio digital, você já consegue usar o Hub, ou se você habilitar lá o iFood, você já consegue usar o Hub também. Então, tá. E outra coisa, esse valor referente ao iFood, se eu usar o 99, é o mesmo custo ou tem um custo a mais? É o mesmo custo, vai ser iFood /99. Tá, todas as integrações que vierem no mesmo valor. Isso. Beleza? Hope, Alex, pode falar. Bom dia. A respeito do KDS, uma pergunta meio retórica, mas só para confirmar. Nesse caso, para a semana que vem, no PDV Mob, no mobile, ele vai não precisa estar conectado direto no tablet, né? Se tiver o KDS configurado, vai funcionar normalmente. Confirma o KDS via 4G? Sim e não. Deixa eu explicar como é que isso vai funcionar. Você tem que ter, falando especificamente aqui do PDV Mobile, que acho que é o seu maior interesse, você vai ter que ter algum equipamento aqui com o PDV Mobile nessa tela. Um tablet, por exemplo. Um tablet, por exemplo. E aí, o que vai acontecer? O pedido vai chegar aqui e o operador do caixa ali vai confirmar.
Quando ele confirmar, você vai ter duas opções. Ou esse pedido vai para o KDS, ou esse pedido vai para a impressão setorizada. Então, vai funcionar com o KDS, mas você tem essa tela aqui, ela é indispensável. Ela vai ter que estar em operação. Respondeu? Ah, entendi. E nesse caso, então, as maquininhas para os pedidos da loja e o ficaria exclusivo para o delivery, no caso, né? Para aceitar os pedidos dos aplicativos, no caso, do iFood, do próprio Palace. Isso, exatamente. Você vai botar um tablet lá que ele vai ser dedicado só para delivery. Ele vai ficar travado nessa tela aí. Ok, entendi. Maravilha. Show. Ok, obrigado. De nada. Edivar, tá por aí? Se você voltar, você dá um grito aí, Edivar. Edivar, você tá com mute. Opa, eu vi aqui. Então, boas melhorias aí, o interesse, hein, Hugo? Vamos ganhar dinheiro, homem. Isso aí, rapaz. Dinheiro é consequência do trabalho. Obrigado aí pelo interesse e desempenho aí do que está acontecendo. Você é uma máquina de sistema, homem, pelo amor de Deus. Fabrica bem aí, viu? Obrigado, viu? Era isso. Pô, beleza. Valeu, Edivar. Obrigado aí pelos elogios. Tamo junto. Vai vir mais novidade aí que você vai gostar. Haiti, quer falar de novo? Só para mim confirmar aqui, então, naquele caso que eu te perguntei, se o cara tem um notebook aqui, instalou o cardápio, está usando o notebook, colocou o hub agora de pedidos, nesse cenário ele não consegue imprimir, então, ainda, aquele delivery básico. Isso. Eu vacilei nessa... Porque então não vai funcionar para ele, porque ele precisa imprimir, né, para entrega e tudo mais, então ainda não vai funcionar para ele no Windows ali. Se o cara vai... Se ele já precisa da impressão, realmente, daí ou ele tem que ir para um PDV Mobile ali na semana que vem, ou ele vai para um Windows, né? Vai para imprimir, sim. Eu tô falando, pensando no cenário da pessoa, às vezes, que está em casa ainda, está fazendo delivery de casa, né? A gente também é região que eu tenho muitas pessoas que são delivery pequenos, tem ponto comercial, o cara faz um delivery de açaí, um delivery e tal, e aí a gente acaba perdendo para a nota aí, para o cardápio web, porque eles conseguem imprimir direto o Windows lá, a gente não consegue ainda, e ele não quer instalar o PDV Windows, tem que configurar todo o PDV, que aí o custo fica um pouco maior para ele. Então, nesse cenário já está pronto, só funcionaria se pegar os botões, imprimir a impressora que está instalada ali, a impressora que ele tem, que ele não tem produção, não tem nada. A mesma impressora imprime entrega, imprime que vai para a cozinha, imprime tudo. Já funcionaria 100% já. Aumentaria mais um leque para a gente vender a mais aí também. Sim, é uma coisa que está aqui na nossa listinha aqui, que isso foi um pouco mais complicado do que eu imaginei, essa impressão direta do browser, mas é uma coisa que a gente está olhando isso com carinho também. Muito bom. Beleza? Lino, quer falar de novo? Hugo, essa questão de imprimir pelo navegador, eu vejo pelos outros sistemas que eles não imprimem direto do navegador, mas ele tem uma aplicação que fica rodando, fica rodando ali do lado do relógio do Windows, onde você determina a impressora, e aí quando você manda imprimir, ele gera um arquivo e vai para esse aplicativo ali, e ele direciona para onde você quer. E é até fácil para você mudar o que você quer imprimir na cozinha, na copa, não sei o quê. De repente, dá uma olhada, se você quiser, eu até tenho alguma coisa que posso mostrar para você, seria uma ideia para poder resolver isso daí. Sim, manda para mim sim, eu dou uma olhada, Lino. Valeu. Ana, você quer perguntar? Não, desculpa, esqueci de baixar a mão. Tranquilo. William? Então, essa aplicação que talvez o Lino esteja falando é o Easy Tray. Funciona no navegador para poder direcionar para qual impressora que vai. Certo. Cara, peraí. Foi. O vizinho tá na obra aqui. Sim, eu conheço essa Easy Tray, considerei essa opção, e a gente vai analisar, sim, essa possibilidade. Deixa eu seguir aqui, galera, olha, falando então aqui do futuro. Que é o futuro para bem próximo, liberar isso no PDV Mobile, e aí a gente vai ter acesso aqui,
vai conseguir colocar num tablet com impressora, ou nesses equipamentos que tem impressora embarcada, e até num POS, numa maquininha de cartão, você vai conseguir rodar isso imprimindo, em algumas, né, que liberam o navegador. E aí, falando aqui das integrações, né, hoje a gente está com o iFood, Palas e o 99, e aqui as próximas duas candidatas, as mais cotadas, é o Zé Delivery, que atende muito bem aí o segmento de adega e bar, né? E o chinês, que é o Kita, que aqui em São Paulo não está muito forte, eu acredito que mais no Rio de Janeiro ele tá com mais força. Então, esses dois aqui são os próximos que devem entrar também nesse hub. Beleza? Alex, pode falar. Você falou sobre rodar direto no POS. Depois você tem em mente aí os que já vão poder abrir, porque eu vou ter que começar a dar preferência para esses modelos de máquina, para essas operadoras que, se você tiver já em mente mais ou menos aí quais que operam com o navegador, já seria interessante já, ou depois passar, não tem problema. Só que é uma coisa muito necessária para eu já começar a fazer parceria com um determinado modelo de máquina. Certo. Talvez a melhor estratégia em relação a isso seja nem depender das adquirências, cara. Seja o cliente comprar uma maquininha que ela é livre, vamos chamar assim. Ele compra o hardware, eu acredito que a gente consiga comprar aí numa média de uns R$400, a gente já consiga adquirir um, e aí com certeza ele vai funcionar, entendeu? É uma opção interessante, porque com as adquirências, às vezes elas atualizam a máquina e ele pode dar problema, entendeu? Ou eles liberam o navegador, depois fazem um bloqueio no futuro. Talvez seja interessante, se é uma coisa muito importante e que vai fazer diferença, comprar uma que seja livre de qualquer restrição. Mas eu consigo listar algumas que funcionam para você aí em breve. Tá bom, ok. Mas eu não sabia dessa opção depois no privado lá, ou se você quiser falar aí agora como é que funciona esse negócio de compra aí, porque isso aí é bem interessante, eu nem sabia que existia essa opção. Sim, eu procuro as fontes aqui e mando lá no grupo. Valeu, obrigado. O Lian, quer falar? Não, eu falei aquela hora do Easy Tray. Ah, beleza. Então, galera, olha, para o futuro, são essas duas melhorias aqui que eu imagino para essa ferramenta, que é funcionar no PDV Mobile, com todo o aparato ali que o PDV Mobile já entrega, e aumentar aqui os parceiros conectados, né? Que pode ser aqui tanto, eu imaginei inicialmente o Zé e o chinês que está chegando aqui no Brasil. Levantou umas mãozinhas aqui, deixa eu dar uma olhada, peraí. Aqui. Lino, quer perguntar de novo? Não, acho que ficou travado aí, mas não apertei, não. Tranquilo. Vinícius, Vinibert. Vinícius está por aí? O Lian, quer perguntar de novo? Não, agora sim, só para se ter uma previsão otimista e uma pessimista para a entrada aí do Zé Delivery e do Kita. Previsão. Olha, não tem uma previsão e é porque eu ainda não fiz contato com essas plataformas. Eu já tentei no passado um contato com o Zé Delivery e parece que eles não são muito receptivos, assim. Eles
são bem rigorosos em quem eles deixam se conectar no sistema deles. Então, não foi amigável, assim, as primeiras tentativas. Então, é uma coisa que eu vou ter que desenrolar, e assim que eu tiver aí uma previsão, eu passo para vocês. O que tá bem forte aqui o marketing deles mesmo. Toda hora, pato, é TV, é Netflix, enfim, no YouTube, eles estão investindo pesado aqui no marketing mesmo, esse Kita aí. Tá certo. Eu vi mesmo que no Rio de Janeiro eles estão com mais força. Controline? Bom dia, Hugo. Tudo bem, meu amigo? Como que você tá? Beleza. Hugo, deixa eu te fazer uma pergunta. Não é referente a nada do que a gente falou, mas é referente até as solicitações, tá? Hugo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Vai ter algum canal, vai existir algum canal que a gente consiga, ou não é possível isso, que a gente consiga solicitar alguma modificação, se sim ou se não, se é possível ou não fazer? Porque às vezes, por exemplo, eu estou com um cliente que ele está me solicitando uma integração com conciliadora de cartões de crédito. E aí eu falei que ia perguntar a você se isso era possível, mas assim, às vezes tem uma coisa ou outra, alguma customização ou algo do gênero. Existe uma possibilidade de solicitar isso, de colocar isso em fila aí na sua fila de programação, algo do gênero? Cara, isso aí é só você cita isso para o suporte mantém aqui, eles me notificam de tudo que vocês pedem e a gente vai balizando isso aqui para o futuro do sistema. As melhorias elas vão vindo aí constantemente. Essa da live de hoje é uma bem significativa que vai perdurar por muito tempo, mas cita Essa modificação agregou muito, agregou demais mesmo no produto. O produto já é bom em si, e agora agregou bem mais, bem mais mesmo. Agora, só falando de ERP na nuvem, Hugo, você tem alguma... Por exemplo, eu tenho um cliente que ele me solicitou uma situação de mais de um local de estoque, no caso, que ele trabalha com mais de um local de estoque na empresa dele e tal, o software antigo que ele utilizava tinha essa opção e tal. Então, assim, só falando em melhoria de ERP, você tem alguma melhoria significativa em termos de ajuste, alguma coisa para o ERP na nuvem? Ele já é muito bom, tá? Ele já é muito bom. Eu sei que o teu foco é de pequeno e médio, não é para nada além disso, né? Mas, assim, o produto é muito bom, ele acaba fazendo muito sucesso entre outros, e a gente às vezes não consegue colocar ou aportar porque a gente sabe que a solução não vai cobrir o cliente lá, mesmo a solução sendo muito boa, mas para ele não se adapta. Entendeu? É isso. Cara, a princípio não, a gente tem alguns relatórios aí que vão entrar, mas essa gestão de multi-estoque, isso não vai entrar, isso não vai acontecer, e a gente está focado aí no pequeno e médio, e se o cara precisa disso, realmente o ideal é ele procurar outro sistema mesmo. Não, porque realmente a ferramenta é boa, o cliente que vê fica satisfeito com... Ele vê em alguns lugares, né? Por exemplo, eu tenho um cliente que me procurou, que ele viu num outro cliente que está rodando, gostou muito do PDV, etc. Só que eu fui numa reunião com ele, falei, pô, cara, eu não consigo te atender porque o sistema realmente não te atende nesse quesito, até porque a gente procura manter o padrão tanto da Palas, que a gente não tem problemas quanto a produto nem com nada, e também para não ter um problema com o cliente. Tem gente que vai lá, implanta, opa, vamos botar aqui depois, que está rodando, ele vem falar um monte de coisa. Então, assim, a gente trabalha com muito cuidado aqui de fazer levantamento de pré-requisitos, entre outras coisas, antes de implantar em qualquer cliente, né? Apesar do frente ser muito bom, a parte de retaguarda acaba não atendendo ele com o que ele precisa, de fato, por causa disso. Essa é a maior, dentro desse segmento de software como serviço, né? Isso aí é a maior sabedoria que a gente pode ter, é isso que você falou, é vender para o cliente certo, assim, saber que a gente vai conseguir atender ele bem,
ele ficar feliz e perdurar conosco, né? Porque a gente só vai realmente ganhar dinheiro, né? Quando o cliente passa ali 1 ano com a gente, 2, a gente tem alguns clientes aqui de longuíssima data, de 5, 10 anos, é aí que a gente realmente ganha dinheiro no longo prazo, né? Então, fazer esse estudo aí, realmente implantar no cliente que ele vai usufruir do sistema e ficar contente, isso é fundamental e é, assim, a coisa mais importante dentro desse segmento. Você está Hugo, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Então, já que você colocou essa questão, deixa eu fazer uma outra pergunta. É possível ou você acompanhar o processo? Por exemplo, o cliente gostou muito ali, porque tem casos que isso acontece, tá? Isso acontece em muitas empresas, até de grande porte, que elas mantêm ali o frente de um, mas o retaguarda ele acaba sendo integrando com o outro. Existe essa possibilidade de fazê-lo, de não fazer, ou algo do gênero? Cara, não vejo isso como uma coisa próxima da gente. É uma conexão complexa e a gente vai ficar amarrado a uma única retaguarda que acho improvável que isso se torne lucrativo para o Palas como empresa, entendeu? É difícil a gente rentabilizar esse tipo de coisa. Então, acredito que não. Não, beleza. Fechado. Muito obrigado. Beleza? Haiti? Você estava falando dessa questão de integração aí, empresas concorrentes nossas aí, eu vi uma questão de um hub lá, você está falando que não consegue, às vezes, contato com eles, que eles criaram tipo um hub, onde você entra, não sei como faz nesse hub, mas você já integra direto, sem precisar passar por eles. Entendeu? Eles criaram um hub, tem iFood, tem 99, tem 50 cardápios lá, 50 tipos de soluções dentro desse hub. Depois eu vou tentar achar o nome que vou te mandar, porque aí você faz tipo a integração do seu sistema com esse hub e você coloca quais lojas você quiser dentro desse hub, sem precisar ficar conectando uma por uma específica, entendeu? Entendi. Manda lá, a gente analisa, sim. E aí, só uma pergunta aqui, cara, porque isso aqui eu escuto todos os dias aqui, são os clientes falando. A primeira é a seguinte, igual você criou esse gestor de pedidos, dentro do cadastro de produto, aí você tem uma aba de promoção. E, cara, todos os meus clientes fazem assim, terça do hambúrguer, quarta da pizza. Aí quando o cara marca ali naquela promoção, que já tá tudo pronto ali dentro do sistema, já tá tudo pronto, o horário, tudo configurado, mas na hora que ele marca ali e salva, isso não funciona de jeito nenhum no cardápio, só funciona pro Windows. Só que, tipo assim, a promoção que ele quer mostrar é pro cliente lá do cardápio, pro cliente chegar no cardápio, ver a promoção, tá lá, a promoção, ele clica, esse aqui tá na promoção hoje, ele clica, aí o que ele tem que ficar fazendo? Ele tem que toda vez mudar o preço do produto, criar ele como destaque, né, para fazer, escrever na frente do produto promoção, sendo que já tá tudo pronto, ele só não tá replicando pro cardápio. Então, se o cara for usar esse gestor de pedido seu, ele não vai ter como fazer essa promoção do mesmo jeito. Então, assim, se você puder olhar com carinho isso daí, porque já tá tudo pronto, é só replicar pro cardápio, isso vai ajudar muito aqui, em praticamente todos os meus clientes aqui, eles pedem isso. Ei, como é que eu crio uma promoção de dia? Igual tem um cliente que quarta, quinta, sexta, sábado, todo dia ele tem uma promoção diferente. Só que ele não consegue usar, ele tem que ficar aí, já tá achando chato, fica todo dia aí, troca o preço do produto. Aí, se ele esquecer, abriu quinta-feira, tá com a promoção da quarta ativa ainda. O cliente compra, ele não tem como negar. Então, assim, seria uma coisa interessante de fazer aí, para ajudar bastante. Certo. Isso aí é uma coisa mais fácil da gente fazer, sim. Porque assim, já tá tudo pronto, só não replica pro cardápio, entendeu? Tá, já tá na lista aqui. E outra coisa, eu vi que você mexeu um pouco no robô lá, e até outro dia eu chamei o suporte, porque ele tem uma opçãozinha de pode responder ou não. Quando você marca aquela caixinha de pode responder, ele começa a responder tudo. Se o cliente fala, oi, ele vai responder, aí o cliente conversa outro negócio, aí ele não entendi sua pergunta, ele fica o tempo todo ali. E aí alguns clientes, não quero que ele fique respondendo, só quer que ele manda o básico. Manda o cardápio, pronto, não fala mais nada com o cliente, no final, manda os pedidos. Eu falei, beleza, vou desmarcar essa caixinha. Aí eu desmarquei a caixinha e o cliente estava usando feliz. Aí, do nada, ele para de responder tudo. Aí eu chamei o suporte, o suporte falou, não tem como deixar sem essa caixinha marcada. Falei, mas estava funcionando tem uma semana. Aí a gente fez o teste aqui, desmarcado, ele está respondendo de novo. Só que ele fica criando esse loop, tem hora que ele para de responder do nada. Aí o cliente falou, o robô, todo dia de noite, o robô parou de responder.
Aí eu não sei o que eu estou fazendo de configuração, se tem que marcar a mesma caixinha, se não tem, porque ele não está conseguindo responder. Ele estava funcionando 100%, tem que mandar boa noite, o robô já entrava, olá, seja bem-vindo, segue o link do cardápio. Aí a pessoa clicava, fazia o pedido. Aí ele confirmava, aí o robô mandava, pedido confirmado, saiu para entrega, tudo certinho. Aí do nada o robô para de funcionar. Você vai ver a conexão no Chrome, tá tudo conectado, tudo certinho. Aí você fala, fecha tudo, abre de novo. Aí ele fecha tudo, abre, não voltou. Aí ele fez umas 2, 3 vezes, o robô do nada volta a funcionar de novo. Então, tô tendo esse problema muito aí com o robô. Eu não sei se tem alguma atualização, algo que você mexeu nesse sentido. Cara, a ideia era que se desmarcar lá o pode responder, ele fica em silêncio, não deveria responder absolutamente nada. Só quando o PDV confirma o pedido lá, que ele manda um aviso, né? Uhum. Mas o WhatsApp, ele tem mexido muito, cara, e ele tem restringido o uso desses métodos não oficiais. Tem entrado algo novo lá que eu não estou ciente e está interferindo aí no seu uso, entendeu? É uma coisa que eu vou dar uma olhada, e é uma coisa também, por causa do robô do WhatsApp, aí eu considero também conectar algum parceiro aqui nesse hub que tenha um robô mais sofisticado que o nosso, para quando o cliente quiser, talvez a gente optar por um parceiro e não usar o nosso, entendeu? Porque é uma coisa assim que é bem fazer esse robô no WhatsApp e ele funcionar 100% é uma coisa que é um desafio. Então, eu considero isso também para o futuro. Não, show de bola, te agradeço. Vini, Fala, Hugo. Tudo bem? beleza. Hugo, duas coisas. O autoatendimento, ele ainda não está na web, né? Cara, autoatendimento, o nosso autoatendimento, ele é um site. Você consegue abrir ele na web. Só que qual que é o calcanhar de Aquiles ali? Qual que é a chave da questão? Para o autoatendimento funcionar legal, você precisa conversar com meio de pagamento e com impressora. Você precisa ter uma relação íntima com o hardware. Isso que eu quero dizer. E você só consegue essa relação íntima através de um programa que é nativo. Então, obrigatoriamente, você vai ter que rodar esse autoatendimento ou no nosso PDV Windows ou no PDV Mobile. Você vai ter que rodar ele dentro de uma dessas duas plataformas para conseguir usar o meio de pagamento e para conseguir usar a impressora. Ficou claro? Claro, assim, porque eu tenho um exemplo de um cliente que ele usa o autoatendimento na própria maquininha de cartão, imprime, ele faz a impressão de tipo quermesse, sabe? O ticket já sai na própria maquininha, ele não precisa fazer nenhum tipo de aceite lá no retaguarda, e a única coisa que ele precisa é dessas vendas na nuvem. Certo. Você entendeu? E aí eu tenho que pôr um retaguarda lá só para subir essas vendas na nuvem. Ah, entendi. Cara, isso é uma coisa que eu estou olhando com bastante carinho aqui, porque ela está bem relacionada com a recepção dos pedidos no PDV Mobile. Então, é uma coisa que eu tô... que deve sair algo relacionado a isso nessa próxima semana já. Ok, porque o meu cliente ele tem PDV Mobile, ele queria só usar a web, ele não queria usar nada retaguarda assim instalado, entendeu? Mas ele está vendendo na maquininha, né? Está vendendo na maquininha, ele tem um PDV Mobile para quem não quer fazer no autoatendimento, vai lá no caixa e pega no caixa no PDV Mobile, numa maquininha também. Certo. E aí ele cria todos os relatórios na nuvem. É uma coisa que tá para sair aí, cara. Fica atento aí, daqui a pouco a gente toca nesse assunto. E tem mais uma coisa, eu tenho um robô de WhatsApp, tá? Depois, se quiser bater um papo, tem a API aberta, tudo. Beleza. Conversamos, sim. JMA?
Ou aproveitar que a galera saiu do escopo aí. Cara, só uma questão. Com relação ao relatório das nuvens, o mais específico, contas, tá? Eu estou usando ele bastante aí num cliente. Tá perfeito, beleza? Só uma coisa que eu senti falta, na verdade, tanto eu quanto o cliente. A questão de, no relatório lá, quando ele tira o relatório, ele dá o que entrou, beleza, ok, versus o que saiu e, teoricamente, o que o cliente teria de lucro ali, caso ele preencha tudo corretamente, as saídas deles. Só que ele gostaria, eu senti falta, cara, da questão do o que eu tenho a pagar ainda, entendeu? O que está me restando a ser pago. Então, assim, eu não procurei, cacei junto com ele e não tem, entendeu? Vamos supor, atrasei uma conta, pulei essa, deixei para trás, mas eu preciso, assim, eu estou no dia 20, eu preciso saber o que eu tenho para pagar ainda até o dia 30, para, assim, se no meu planejamento financeiro vou ter que fazer uma promoção, vou ter que fazer um queima para poder pegar essa verba na minha provisão, sabe? Então, assim, o que eu tenho que pagar ainda versus o que eu paguei versus o que eu tenho que pagar. Ou seja, já paguei 30 mil e eu tenho mais 15 até o final do mês a ser pago. Não sei se é viável, se você acha interessante isso, porque já tem tudo, cara. Assim, eu lanço o que eu tenho a pagar, eu consigo provisionar as possíveis contas, se eu marco lá que ela é mensal ou semanal, ou manual, jogo as datas, tudo certinho, consigo tirar o relatório do que entrou de venda dentro do mês, do dia 1 até aquele determinado dia, versus o que saiu, e o que eu tenho lá sobrando, que é para ter no meu caixa, só que eu não consigo ter o que está faltando eu ser pago ainda, entendeu? Dentro do mês. Eu não sei se você acha. Deixa eu te dar uma boa notícia. Ó, lá você consegue esse dado, sim. Lá dentro do menu de contas... Estou com ele aberto aqui. Você tem um menu por parceiro. Ali você coloca a data e pesquisa, ele vai te dizer o total de todas as contas por situação. E aí tem o total ali de contas a pagar. E depois ele te diz, embaixo ele vai detalhar ali o parceiro e todas as contas que estão atrasadas, que estão a pagar, cada uma com seu status. Tá. Beleza? Beleza. Show. Fechou, cara. Tem sim. Mas ele não chega a dar o geralzão, independente do parceiro. Ali ele vai dar todas, cara. Ele vai dar todas divididas por situação. Em atraso. Tá. Não. Tipo, mas eu digo assim, ele não... tá, beleza. Apagar ali em cima, acabei de ver. Tipo, ele me dá a quantidade em atraso e a quantidade a pagar ainda e já pago. Show. Esse total de entrada. Não, perfeito, cara. Eu não tinha olhado esse por parceiro ainda. Não, beleza. Então, valeu. Obrigado, já ajudou. Juliana, quer falar? É só uma dúvida em relação ao estoque. Não é nem assim para o setor food, mas alguns outros setores precisam. A localização do produto no estoque, se tem alguma coisa em vista assim para o futuro. Cara, também não. É uma coisa que a gente nem passa pela nossa cabeça aqui fazer. Beleza? Não, beleza. Galera, a live já está bem extensa aqui, já deu 1 hora de live, acho que deve ser uma das maiores lives que a gente fez. Obrigado pela presença de todo mundo. É uma mudança significativa, que ela cria uma base sólida para a gente continuar crescendo em outras frentes do sistema, e a gente, em breve, aí já traz mais melhorias para ela e chama vocês para uma próxima live. Beleza? Eu agradeço aí a presença de todos. Até a próxima, que a gente vai avisar lá no grupo. E valeu, vamos vender mais. Valeu, Hugo. Obrigado. Bom trabalho, hein? Mandou bem. Um abraço para todo mundo aí. Tenha um bom dia. Tchau.